incel, red pill, esses emojis aqui embaixo. Bom, se você é pai ou mãe de adolescente e não sabe o que isso significa, atenção. Não sei se vocês viram, mas pelo menos ouviram falar da série Adolescência, que saiu agora na Netflix e já é a mais assistida nesse ano, está gerando um debate danado sobre esses temas. Na verdade, sobre como a entrada em comunidades tóxicas na internet tem levado adolescentes, sobretudo meninos, a esse caminho incel, misógino e de violência. E o que é pior, os adolescentes embarcam e se afundam nessas comunidades de ódio, radicais, extremistas, muitas vezes sem que os pais sequer percebam. Esse é o enredo da série, mas também é o enredo de várias situações que acontecem no dia a dia, familiarmente. Às vezes a gente acha que, nosso filho, nossa filha tá lá vendo coisa na internet, vendo ali o TikTok, ou pesquisando e tal, e sem que a gente saiba, entrando nessas comunidades que são extremamente tóxicas. O que é incel? Incel é uma abreviação em inglês para celibato involuntário. Essa ideia tem crescido em vários círculos, sobretudo de meninos jovens, adolescentes. O que é o celibato involuntário? São meninos que passam a se sentir condenados à solidão amorosa porque as mulheres não teriam interesses nele. Desenvolvem toda uma teoria conspiratória de que 80% das mulheres só teriam interesse em 20% dos homens e que, portanto, 80% dos homens estariam excluídos de relações amorosas autênticas, de que elas não existiriam e mais, culpabilizam as mulheres. O mais grave desse movimento, para além de uma teoria que o adolescente desenvolve sobre a vida amorosa, na puberdade ou o que seja, o mais grave disso é que ele leva um caminho de misoginia, ataque às mulheres, de propagar ondas de ataques virtuais a mulheres e até chegando à violência física ou assassinato, que é o caso que a série Adolescência relata. Na verdade, essas comunidades incel acabam recrutando meninos, jovens, que muitas vezes sequer tiveram uma experiência de amor a dois e apresentando o ódio antes mesmo do amor. São meninos que muitas vezes o excluído da sala de aula, que sofre bullying de outros colegas, que tem dificuldade de ter um convívio social mais amplo. São esses que estão mais vulneráveis a entrar nas comunidades incel. E ali, por uma isca que parte de uma linguagem fácil, com memes, com códigos, com um sentimento de pertencimento, com identificação com outras pessoas que parecem sofrer a mesma frustração que eu. Tudo isso vai criando um ambiente para que essas comunidades de incel na internet se proliferem e recrutem jovens. Bom, quem assistiu a série, quem não assistiu, desculpe pelo leve spoiler, mas se pega um menino lá de 13 anos da série que comete um homicídio, quando você olha, podia ser o filho de qualquer um, o meu filho, lá, simples, no quarto dele, sei lá, futebol, o pôster da banda de música, mas ele foi recrutado por aquilo. Não foi uma ruptura, o processo é indo aos poucos. E é isso que torna esse processo mais perigoso e com maior capacidade de proliferação. A gente falou de códigos. De onde vem, então, a ideia de red pill, que muitos já devem ter visto na internet, teve aquele episódio daquele calvo do Campari, umas coisas assim. Mas de onde vem isso? Aliás, ela é adaptada do filme Matrix, onde a pílula vermelha lhe dava a possibilidade de acesso a uma verdade que ninguém sabia, uma verdade oculta. Então, os red pills se sentem assim, como alguém que teve acesso à verdadeira índole manipuladora das mulheres e tal, de que as mulheres controlam, faceiras, manipuladoras sobre os homens. Esses seriam os red pills como se autodefinem. Mas ainda existiriam dois outros tipos que se enquadram em pílulas. O que eles chamam de blue pills, as pílulas azuis, que seriam os homens ou meninos que ainda acreditariam no amor. Em tese, nessa teoria, seriam iludidos, que não veem as mulheres como inimigas, que não aderiram a essa misoginia. E a pior, que são os black pills, pílulas pretas. Esses seriam os red pills mais radicalizados. Aqueles que é caos e nada mais importa, que partem para a violência, quase um niilismo misógino. Essa é meio a ideia das pílulas. E tem um monte de emoji que você nunca imaginaria. E eu
penso isso como pai de duas meninas adolescentes, que ficam horas no celular, como todos os adolescentes dessa geração. Então, por exemplo, um simples emoji de feijão, e um emoji de feijão não diz nada mais do que feijão. Agora, um emoji de feijão pelos Red Pills é utilizado como um código entre adolescentes que pertencem à comunidade incel. Quando o cara usa o feijão, é meio que um código secreto de que ele seria incel. Um outro, por exemplo, o coração preto, que eu, por exemplo, cheguei a usar um preto e um branco quando o Corinthians foi campeão. Mas nessa lógica, o coração preto representa o sentimento de que o amor verdadeiro é inalcançável para os incels. Ele é meio que um símbolo dessa teoria conspiratória das pessoas que aderem aos incels. O emoji de explosão de dinamite, ele expressa o desejo de vingança contra as mulheres e a sociedade. Então veja, se construiu todo um código próprio que nos tempos atuais, e sobretudo se tratando de adolescentes vulneráveis, solitários, muitas vezes com incidência de depressão, esses adolescentes se sentem, pô, eu sinto, sou parte de algo. É meio que um sentimento de pertencimento. Tem aqui uma comunidade com linguagens próprias, com uma ideia diferente, radical. E isso, por mais absurdo que seja, por mais que seja a cultura misógina mais extrema, isso vai atraindo gente. É perigoso demais. Aliás, quem viu a série Adolescência da Netflix sabe que os emojis têm uma importância muito grande nessa comunicação entre os incels, red pills e por aí vai. Agora, eu queria destacar também uma coisa com vocês. Se nós sabemos, se a Netflix sabe, o que isso significa, a existência dessas comunidades, o caráter misógino de incitação à violência, ao crime, a feminicídio que essas comunidades trazem, será que as big techs, as grandes plataformas de rede não sabem? O Instagram não sabe? O Facebook não sabe? O TikTok não sabe? O Discord não sabe? Nenhuma dessas plataformas sabe? Lógico que sabe. E pior, lucram com isso. Esse é um grande tema, pessoal. Porque, vê só, quando foi pautado o PL das fake news, há um ano e pouco atrás, na Câmara dos Deputados, e a gente brigou bastante para aprovar aquele PL, ele tinha várias ideias de regulamentação das redes, que não era só contra mentiras, as fake news, de regulamentação contra conteúdos que incitassem a violência, sobretudo que atingissem aos jovens. Eu me lembro que em 2023 teve aquela onda de ataques a escolas no Brasil, lembra? Uma ameaça pela rede social de que, quando teve ataques, de que ia ter mais. Várias escolas chegaram a cancelar a aula Brasil afora, e isso foi propagado pelo Twitter, isso foi propagado por plataformas digitais. Então, nós temos que ter instrumentos para poder impedir, responsabilizar quem faz isso nas plataformas. Hoje, bilhões e bilhões de pessoas passam 4, 5, 6 horas do seu dia nas redes sociais. Não pode ser terra de ninguém. Isso está definindo o modo de pensar das pessoas, o modo de sentir das pessoas e levando a condutas muitas vezes criminosas. As grandes responsáveis pela proliferação desse tipo de comunidade, como os incels, são as big techs, são as plataformas de rede. Isso torna ainda mais necessário a regulamentação urgente. A Europa já fez. Aliás, é a lei modelo de regulação de redes no mundo. Não tem nada a ver com censura. Ah, eu não posso mais falar na rede social. Não, você não pode cometer crime na rede social. Como também você não pode cometer aqui na rua de baixo ou em qualquer lugar. É disso que se trata. Então, essa luta se torna ainda mais urgente. Quem assistiu Adolescência, volto a isso, viu o Jamie Miller, um adolescente de 13 anos, cometer um assassinato contra uma menina da mesma idade por esse ciclo vicioso provocado por comunidades como essas. Agora, isso não é só na série, isso já está acontecendo no mundo real. A série retrata uma realidade de milhões e milhões de adolescentes expostos a comunidades agressivas como essas. Do crescimento da misoginia, do nazismo. Tem gente fazendo saudação nazista e sendo valorizada, tratado como natural, normal nas redes sociais. É momento de dar um basta, colocar o tema da regulação em primeiro lugar. Isso é questão de saúde pública, isso é questão de vida, isso é questão de salvar os nossos filhos e as próximas gerações.